de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1. O relógio está certo hoje? Tá? Vai projetar, irmão? Diz assim o versículo 1 do capítulo 11 de 1 Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vou repetir: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos repetir? Conta até 3 e a igreja numa só voz. 3. Amém. Há 2000 anos atrás, eu vou colocar 2000, mas é um pouco menos. O apóstolo Paulo, que antes era perseguidor da igreja de Cristo, e a igreja de Cristo tinha medo dele, porque ele era um perseguidor zeloso da lei, porém cruel com os cristãos. Olha isso, irmão. Paulo era um zeloso da lei, um praticante da lei. Numa das suas declarações, ele diz assim, que todos os da minha idade, eu sobressaía a todos eles. Eu fui irrepreensível. Ele era zeloso pela lei. E olha o que o zelo pela lei fez com ele. Fez com que ele perseguisse a igreja de Cristo. Porque eles consideravam o cristianismo, os seguidores de Cristo, uma ameaça para a lei. E é sempre assim. Quando ameaças surgem a reinados, os ameaçados querem de qualquer forma extirpar aquele que os está ameaçando. E então a igreja de Cristo, ela tinha medo do apóstolo Paulo, ou de Paulo, porque ele pegava, ele lançava em prisões famílias inteiras. Quem assistiu o filme do apóstolo Paulo, no começo do filme viu que ele matou uma menina, uma criança, não foi? Então ele agia com violência. Ele estava no apedrejamento de Estevão, olhando, consentindo na morte de Estevão, porque era a lei. Então ele era zeloso por ela. Então ele, perseguindo o cristianismo, perseguindo os cristãos, e ele pegou cartas e foi para Damasco, até que Cristo apareceu a ele e disse: por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Veja, ele estava perseguindo a igreja, porque a igreja é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Então ele pergunta: quem és tu? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. E ele fica cego,
ele é levado, ele é conduzido por aqueles que estavam com ele. E ao mesmo tempo, o Senhor está falando com um dos seus servos a respeito de Paulo. Vai em tal lugar. E ali então começa a história desse homem com Cristo. Ele não procurou holofotes, ele não procurou microfones. A primeira coisa que ele fez, ele foi e se isolou nas regiões da Arábia para buscar o Senhor. Porque a mente dele, o espírito dele entrou em confronto. Porque em determinado momento ele está perseguindo cristãos, achando que o que ele está fazendo era correto. E agora vem em Cristo e diz para ele: o que você está fazendo é errado. Conhecedor da lei, aquilo entrou em parafusos, choques. Cresceu diante dos ensinos de Gamaliel. Então ele vai para o deserto e tem os confrontos, tem a desintoxicação do judaísmo, da lei, da Torá. E lá ele tem experiências, irmão. Então agora ele tem uma caminhada, ele passa a ter uma vivência em Cristo. Ele passa a ter suas experiências pessoais, suas experiências ministeriais em Antioquia. Conhece os apóstolos do Cordeiro, os 12, os 11, Pedro, Tiago, João, os principais. Visita a igreja de Jerusalém, conhece Barnabé, anda com Barnabé, tem Silas como parceiro, vai preso. Paulo agora vai no seu legado ou no seu currículo com Cristo, criando uma história, e fizeram um filme com ele. E essa história foi agora. E não é o primeiro filme com Paulo, já fizeram-se outros filmes. Então a pessoa foi, extraiu a história de Paulo, o apóstolo de Cristo, e fez um filme da vida dele. Mas ele escrevendo a igreja, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. E é interessante o aval do Espírito Santo para o que ele disse. Eu vejo homens e mulheres baterem no peito e dizerem: tudo posso naquele que me fortalece, né? Usam as frases do apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E outros versículos para si próprio. Mas até hoje, até o momento, eu não vi ninguém usar esse aqui. Sede meus imitadores, que eu sou de Cristo. Até agora eu não vi ninguém bater no peito, e você também ainda não ouviu isso de mim. Alguém dizer: dos líderes que nós temos na nação, os de expressão fora dela, expressar essas coisas dizendo assim: sede meu imitador, como eu sou de Paulo e de Cristo. Alguém já ouviu ou já viu? Alguém já ouviu ou já ouviu isso? Você não vai ver. E aí, irmãos, a pergunta que vem aqui nessa noite, olhando para esse versículo, se você tivesse que imitar alguém hoje, que dissesse: eu imito Paulo, seja fiel a você, seja realista para você, a quem você imitaria hoje? Pega os líderes da televisão,
os apóstolos de títulos, profetas de título, as irmãs que gostam muito de irmãs, essas pastoras que tem. E se você falasse agora, balbuciasse, eu imitaria fulana. Então eu faço uma pergunta dentro desse imitar. Mas qual é o princípio do imitar, do ser imitador? Qual foi o princípio aplicado pelo apóstolo Paulo para dizer, e o Espírito Santo dá o aval, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Qual que é o argumento? Qual é a doutrina? Qual é a posição que esse homem chegou para ele ser imitador? Porque você vê umas declarações dele, ele diz assim, olha, e eu acho isso bonito, porque é forte o que ele fala, mas eu não vejo os de hoje dizer essas coisas. Quando você olha para os apóstolos da atualidade, quando você olha para os que existem hoje, irmãos, eles não podem ser considerados bíblicos. Aliás, ele não pode ser considerado bíblico, porque não é. Porque Paulo escreve que aos apóstolos, ele diz assim, porque o Senhor nos tem colocado como a escória do mundo. O Senhor nos colocou como a escória, mas vê os de hoje. É escória, irmão? Não, irmão, são os ostentação. Os de hoje são os que ostentam. Paulo, em determinado momento, ele vai defender o seu apostolado, porque entraram um grupo de judaizantes e de gnósticos e de falsos apóstolos na igreja, e ele vai defender o seu apostolado, e ele vai defender a sua posição em Cristo. Ele diz assim, olha, eu passei fome, frio, necessidade, fui espancado, fui preso, estive em naufrágio por 3 vezes, perseguido em meio de patrícios. Ele dá o seu currículo. Fui fustigado com vara. Gente, aprendi a viver no pouco e no muito. Tive momentos que eu tive bonança, mas tive momentos que eu não tive. E ele diz que nesses momentos que ele não teve, ele foi trabalhar, foi fabricar tendas, para não ser pesado a igreja. E outra ele diz, olha, fiquei em jejum. E aí ele solta o versículo onde ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu. E olha, irmãos, ninguém de nós aprende se não for com as tribulações. Você não aprende, você não cresce, você não amadurece se não houver tribulações, lutas e dificuldades. Não. Lutas te forjam, lutas te fazem vencedor. Preste atenção. Lutas te fazem vencedor, mas Cristo te faz mais do que vencedor. Uau. Lutas te fazem vencedor, mas Cristo te faz mais do que vencedor.
Preste atenção. Porque existem lutas que sozinha você vence elas. Sozinho você vence elas. Dificuldades que você vence elas. Mas em Cristo, Ele te faz mais do que vencedor. Entenda isso. Além de você vencer, Ele ainda te coloca em outro lugar, outro patamar. Ele. E sabe o que encaixa aqui? Graça, favor e merecido. Por isso o Evangelho da graça, ele é o Evangelho da igreja. Paulo, ele faz declarações: nele eu vivo, nele eu respiro, nele eu ando, nele eu caminho. E houve um determinado momento, acredito eu, que ele estava, esses momentos de dificuldade, sim, houve, porque o Lucas escreve, quando Lucas está escrevendo Atos, e ele fala de uma viagem que eles estavam fazendo, que eles perderam a esperança, por causa de uma grande tribulação que eles passaram. Veja, todos eles, Paulo estava lá, e com certeza, nesse momento, ele ouviu: Paulo, diga ao fraco, eu sou forte. Paulo, diga: eu sou fraco, mas eu sou forte. De novo, diga, Paulo: eu sou fraco, mas em mim você é forte. Você é fraco. Você é fraco. Você é fraco, mas Ele é forte. Vou repetir de novo para encaixar o outro versículo. Você é fraco, eu sou fraco, somos fracos, mas você se torna forte. Sabe por quê? Porque Ele disse que é na sua fraqueza, que o poder dEle se aperfeiçoa em você. O poder dEle, irmão, se aperfeiçoa em mim, se aperfeiçoa em você. Então, irmãos, entenda, nós estamos num ambiente de propósito, num ambiente de planos e num ambiente de poder, mas também de fraqueza, porque somos fracos diante dEle, mas a grandeza dEle em mim e em você nos faz fortes. Cantamos aqui: vento impetuoso. Ou você só cantou, você só balbuciou? Creia, porque na graça o Evangelho é crer para fazer. Na graça não é fazer para querer, isso é lei, pacto antigo. Na graça é crer e fazer. Nós estamos num ambiente de poder, poder do Espírito, poder da palavra, num ambiente onde o Espírito Santo tem a legalidade, a legitimidade e tem a autorização dos céus para se mover com dons da forma que Ele quer. Ele pode se mover e Ele quer se mover. Ele quer se mover. Então Paulo está escrevendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
aí a gente vê hoje as pessoas procurando. Ora, irmão, presta atenção. Nós não temos referencial nesse mundo hoje, não. Irmão, não tem ninguém na televisão aí, aqui na cidade. Descarta eu para ser referência. Isso é até uma vergonha. Mas você tem esse homem aqui. Nós temos ele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos imitá-lo então? Se o Espírito Santo deu o aval, vamos imitá-lo então? Porque Jesus é meio difícil, né? Porque Jesus não era pecador. Ele se tornou pecado por nós. Mas Paulo era pecador. Então nós temos um exemplo de um pecador que imitou Cristo. Sede meus imitadores. Entenda que eu não vim aqui exaltar Paulo, por mais que pareça o que eu estou dizendo, não. Porque Paulo se exaltava, era em Cristo Jesus. Então Paulo, ele escrevendo os seus textos, os seus ensinos à igreja, e a igreja dele, irmãos, é essa. Aqui estamos. Sabe por que nós temos o Evangelho hoje conosco? Sabe por que o Evangelho chegou a nós? Por causa dele. O homem que saiu da sua zona de conforto, atravessou o mar e chega nas regiões da Ásia e vai pregando o Evangelho. O Evangelho agora começa um movimento. E ele faz uma viagem missionária, e ele faz a segunda viagem missionária, e ele faz a terceira viagem missionária. E isso chega aos ouvidos dos apóstolos. E quando chegou aos ouvidos dos apóstolos, o Espírito Santo ouviu as indagações dos apóstolos acerca de Paulo. E o Espírito Santo então fala para Paulo: Paulo, sobe em Jerusalém e vai lá expor para eles o que você está ensinando. Então o Espírito Santo orienta ele, e ele sobe a Jerusalém, e ele chega em Jerusalém e senta com eles, e ele expõe aos líderes da igreja em Jerusalém o que ele ensinava, o que ele pregava. E aí diz o livro de Atos que a igreja, os anciãos e os principais apóstolos fizeram um concílio e chamaram então Paulo e disse: ó homem, tudo que você ensina é do Senhor. Tudo que você está ensinando é do Senhor. Nós vamos te dar 4 observações para você levar para esse povo. E eles escrevem e falam: nós vamos mandar uns daqui para com vocês de testemunha. As 4 observações que saíram da igreja de Jerusalém para nós: não comer carne sufocada, não prostituir, o sangue e a idolatria. E também cuidar de aí ele pega para Paulo e fala: Paulo, e também não se esqueça dos pobres. Paulo não disse: eu não esqueço. E ele vem trazer esse evangelho. E ele vem propagar esse evangelho. Então Pedro, Tiago e João, as colunas, pegam na mão de Paulo os 3 e fazem ali uma aliança. E eles dizem para ele: vá e leve o evangelho aos gentios, que somos nós, e nós os judeus. Então ele se tornou apóstolo aos gentios, a nós.
E o Senhor tem um negócio com ele para ele ir para Roma, porque Roma era o foco. O Império Romano dominava a época. E Paulo é levado para Roma, permanece lá por um tempo, ministrando o Evangelho. E o Evangelho era disseminado, pessoas se convertiam e iam embora. E o Evangelho foi ganhando o mundo. Foi ganhando o mundo. Foi ganhando o mundo. E há 500 anos ou mais o Brasil recebeu a visita de quem? De um navegador chamado... Como, irmãos? Como é que chama o homem que chegou no Brasil, que veio de Portugal? Hã? Não escutei. Quem descobriu o Brasil? Então, fala que descobriu, mas já tinha índio aqui, né? Por isso nós é selva. Mas ele vem para cá, irmãos, e sabia que na vinda dele para cá veio os judeus. Judeus ajudaram a construir o Brasil, judeus cristãos. E o evangelho começa a ser pregado e entraram então instituições tradicionais, vieram presbiterianos, vieram metodistas. E o evangelho se expandiu no Brasil afora, por causa de revolucionários, por causa de missionários, por causa de homens que atenderam um chamado, que aceitaram andar e viver no seu propósito. E esse evangelho foi disseminando, e foi tomando conta. E quando você ouve as histórias, olha que doido é isso. O evangelho chega numa cidade chamada Paracatu, e lá um homem se converte ao Senhor, e que de lá tem um anúncio, vem para Monte Carmelo, e ele vem e passa a morar em construções, sem família, e depois se casa, e no decorrer do tempo, um grupo que aqui está, veio do evangelho, do aceitar a Cristo com a mensagem que ele disse, e aqui enraizou sua família. A filha dele está aqui, está o neto, o genro, a outra está casada em outro lugar, a mãe já não está aqui, os dois já não estão aqui. Mas é um ciclo, é uma onda, um dominó que vai deitando, e outros que vão se levantando, pondo-se de pé. E quantos outros que já tombaram, deitaram, estão com o Senhor, e o evangelho está indo, o evangelho está sendo propagado. Irmãos que saíram daqui estão em outros lugares, levando, indo. Por quê, irmãos? Poder, propósito e plano. Repita comigo: poder, propósito e plano. Irmãos, não podemos ser cadáveres, não podemos aceitar isso em nós, porque não é assim que Ele nos vê. Ele vê um povo aqui com um propósito, com um plano e com o poder. O poder do Espírito, o propósito e o plano dele. Mas é um povo dormindo, um povo parado, olhando um para o outro, azumbizado, sem saber o que fazer. Ora, irmão, Ele, como diz o meu tio Pedro, o Deus demais para mim, ó, demais, o Deus do poder que está em você, que está em nós.
Ele quer fazer através de você, através de mim, de nós. Mas nós estamos numa zona de conforto. Paulo então ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas qual é esse critério para ser imitador de Cristo? Não, irmão, eu não estou mandando você largar tudo. Até porque seria uma loucura eu mandar você largar tudo. Se nós largar tudo aqui, os maridos largam as mulheres largam os maridos, os homens largam os trabalhos e vira aquela bagunça, sim ou não? Não, não é isso. Devemos ter o nosso momento com o Senhor, porque o Senhor quer nos ensinar, e Ele está nos ensinando. Ele freia o mundo com uma sopro. Ele faz o mundo girar mais rápido e faz retroceder. A Bíblia diz que os dias estão sendo abreviados. Eles estão indo mais rápidos por causa de quem? Por causa de quem? Os escolhidos da nova aliança. Quem é os escolhidos da nova aliança? Nós, a igreja de Cristo. Não é Jerusalém, irmão. Jerusalém, os judeus são os escolhidos da velha aliança. Nós somos os escolhidos da nova aliança. Nós, a igreja. Mas a igreja é formada por judeus e por gregos, por gente lavada e remida no sangue dele. Lembra do ensino? Na velho pacto, só os judeus. No novo pacto, todos os povos da terra, não só o judeu. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segundo Timóteo 3, 16, 17. Vamos pegar o 15. 2 Timóteo 3, 15, 16 e 17. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação. O que as sagradas letras ou as sagradas escrituras têm, irmão? Tem o poder de fazer-te sábio para a salvação. O poder. Por que nós temos o poder, irmão? Porque nós temos as escrituras. E elas nos podem fazer sábios, ou ela nos faz sábios para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Não das obras, mas da fé. Fé é certeza, fé é convicção, fé é crer. Próximo versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de... O que as Escrituras é para mim e para você, irmão? Ela é poder, nos faz sábio, ela é manancial de vida, ela é proveitosa para ministrar a verdade, para nos repreender o mal, para repreender o mal, para corrigir os erros. As Escrituras servem para me corrigir, irmãos, para me alinhar, para te corrigir, para repreender o mal e para ensinar a maneira certa de viver. Viver aonde? Em Cristo, sendo imitador de Cristo. As Escrituras servem para nos ensinar a viver nesse mundo pecador. Mas não, irmãos, há um apego muito grande nas coisas do mundo, ensinos do mundo. Próximo versículo.
a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Olha isso, a fim de que todo homem de Deus ou toda pessoa de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede participante comigo dos meus sofrimentos. Se apegue aos ensinos, porque eles servem, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmão, deixe de lado os horóscopos, os zodíacos. Irmão, crente não tem sorte não, irmão. Crente tem a graça de Deus. Sorte é coisa do mundo. Não, uma frase muito expressa aí nas redes sociais por cristãos: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque crente não tem sorte. Crente não tem sorte, crente tem a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido. A minha graça te basta. Crente não tem sorte, crente tem a graça, o favor do Pai. Você tem o favor do Papai. Nós temos o favor dele. Irmãos, o favor dele está a nosso favor. O favor dele está a seu favor, porque o favor dele é Jesus Cristo na cruz do Calvário, e em Cristo Jesus está toda a plenitude. Lembra do tetelestai, da dívida paga? Ele pagou a nossa dívida. Ele bradou o tetelestai e ele disse: Pai, todo mundo inocentado, todo mundo agora tem a dívida liquidada. Aí ele desce da cruz, ressuscita e não muito satisfeito fala para o Pai: Pai, agora é comigo, né? É comigo, né? Eu paguei a dívida deles, né? Beleza, então agora é comigo. Eu vou pôr algo em depósito para eles. Eu vou encher o cofrinho de cada um deles agora, de favor. Por isso Paulo escreve em Efésios 1:3: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Veja, irmãos, nós não vamos ser abençoados, nós já somos abençoados por causa do depósito no cofrinho. Você olha para um abençoado, você está sentado do lado de um abençoado. Não é o que você faz que te torna abençoado, não é o meu sacudir de mão aqui, não é a minha imposição de mão de dizendo eu te abençoo, não é o óleo derramado na sua cabeça dizendo eu te abençoo. Não, é Ele quem te abençoa, e a bênção dele é para a eternidade. A bênção é para a eternidade. Porque você tem um Pai, por mais ruim que às vezes chegamos a ser, por mais falhas que cometemos diante dele, mesmo assim de manhã ele diz: filho, eu te abençoo. Filho, você é abençoado. Porque não é assim com os nossos filhos carnais? Danamos, chamamos a atenção, repreendemos, exortamos, dá uma voltinha, faz beicinho, fecha a cara, sai cantando de galinha, de repente vem, volta, te abraça, te dá beijinho, passa a mãozinha no seu rostinho, fala meu chuchuzinho. Mas é filho. Quem dizer de um filho de jeito aí, porque ele saiu igual o pombo, é filho. Filho é filho, irmão. O filho pródigo achou que ia ser empregado. O que o pai fez com ele? Traz anel, traz aliança, traz capa, traz sandália, mata o novilho, vamos fazer uma festa.
Meu filho estava morto e hoje reviveu. Ele não olhou e falou: esse desgraçado, esse infeliz, esse encubuzado, esse maldito. Ele falou: não, ele estava morto e hoje reviveu. É o ângulo, o poder, o propósito, o projeto, é a palavra. Nós temos tudo, irmão, porque o favor de Deus está ao nosso favor. João não ficou muito contente com as coisas, ele precisou acrescentar algo, dizendo assim: ei, junto ao Pai vocês têm um advogado. Junto ao Pai vocês têm um advogado. Eu não sei se você já precisou de advogado para estar diante de um juiz ou diante de um promotor. Eu já. E quando eu cheguei diante lá da advogada lá, da promotoria lá, do fórum lá, que eu falei um negócio para a mulher, ela falou: você está doido. A advogada que estava comigo falou assim: moço, você está doido de falar um negócio desse aí? Mas por que eu estou doido? Não vão aceitar isso nunca. Eu falei: não, a voz que eu ouvi aqui mandou eu falar. A voz que eu ouvi aqui mandou eu falar. E eu não tinha um recurso. E o Espírito de Deus falou comigo: não, e você vai lá na sua sogra tem um recurso lá. Lembra disso? Eu falei: sou de Deus. Aí amanhã eu falei: não, segunda-feira. Eu chego lá na minha sogra e falo: sogra, é assim, assim, assim. Não, beleza. Você tem o poder. Você tem a bênção. Olha que esse gordinho que nós temos aqui. Olha que esse gordinho. Você tem a bênção. Você tem um depósito. Você é filho de um Deus Pai poderoso. E Paulo escreveu assim: bendito seja Ele, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. As Escrituras nos tornam sábios, irmão. E ele escreve isso tudo. Sede meus imitadores, ele sabe onde ele andou. Ele sabe como viveu. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Cortou o dedo, dai graça. Você sabe que eu caí de novo? Os irmãos sabem que eu caí de novo em cima do braço? Quem não sabia? Levante a mão. Sexta-feira agora fez 15 dias. Eu subi numa escada. Tinha um fogão. A escada ficou no rumo do fogão. Não tinha jeito de eu pôr a escada de cá nem de cá. Alessandra comigo. Se ela tivesse lá não tinha caído não, porque ela tinha firmado a escada. Eu falei: Alessandra, vai lá na frente. Nós estávamos no fundo do imóvel fazendo um teto de gesso. Eu falei: vai lá lavar os negócios para a gente ir embora. Já era 4h30 mais ou menos. Estou eu na escada, no alto. Estou arrumando lá, passando a tinta. Eu vi quando as rodinhas acelerou. Deu um mexido, eu falei: essa escada está andando. Os pés estavam arrastando em cima do porcelanato. Aí eu fui descer devagar, ela... E eu desci em cima do fogão da dona. Quebrei o fogão dela lá, o vidro de acrílico lá de cristal. Essa escada me puxou e eu rolei para o outro lado levando essas escadas. Caí em cima do braço e do punho. E aí vira aquele peteco. A Alessandra vem correndo, tenta me levantar. E eu já não dava conta de dor. Dor no dedinho que maçou a unha. Dor nas canelas que machucou as canelas. Dor no cotovelo e dor no punho. E a minha cabeça, com o que tinha afetado minha cirurgia, eu falei: misericórdia. Aí começou uma guerra dentro de mim. Eles lá tentando e eu: glória a Deus. Dentro de mim, irmão, eu com dor. E pensando: deslocou, mas glória a Deus, aleluia. Mas aqui que está o que eu quero falar. A moça, a dona da casa, ela virou para mim e falou assim: pastor, dá graças a Deus.
Isso aí deva ser um ensino para o Senhor. Isso aí deva ser um ensino para o Senhor, um ensinamento. De repente o Senhor está aí acelerado em alguma coisa. Ele falou isso para mim. Dá graças a Deus. Me levou para o socorro, estou bem, graças a Deus. Assim, só sentindo dor, não aconteceu nada. Não mexeu na cirurgia, só deu luxação. Dai graça, porque você tem o poder. Você tem o poder. Você tem a bênção. Você tem o propósito. Você tem um plano. E nós somos o corpo de Cristo. E você tem o favor de Deus ao seu favor. Vamos ficar de pé.